Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido. É uma alegria estar junto com vocês mais uma vez. Evangelho Jesuíno, Professor Gerson, para nós meditarmos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Hebreus, querido, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Presta atenção. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, deixa o like, deixa eu curtir. Amados, muitas pessoas não acreditam nesse versículo, mas o transformam para lidar com ele dentro de suas projeções exegéticas de existência e concepção de fé. E muitos se sentem alicerçados, fundamentados sobre as coisas que não conseguimos ver, mas conseguimos projetar em nossos pensamentos, ideologias, viajantes e metafísicas do nosso próprio ser, ou o nosso próprio ver existencial. Então, pela fé existe Deus, pela fé existe anjos, pela fé muitos creem que existem demônios, existe Jesus, existe santos, muitos creem que existe Maria. Tudo que minha fé pode projetar em minha mente e em meus pensamentos, através das informações, sejam elas bíblicas, religiosas ou até mesmo ideológicas. Assim, muitos se sentem confortável e à vontade, porque esse texto promove em nós, muitas vezes, a garantia e a certeza de que todas essas coisas imprimidas em minha mente são verdades e verdades absolutas. O que o texto diz? O texto diz que a fé é a prova das coisas que não se veem, ok? Então vamos pensar o seguinte: os gregos acreditam que Zeus existia, os nórdicos acreditam que Odin existiu. Existiu esses deuses? Esses deuses existiram? Segundo esse versículo, sim. Porque a fé deles projetava na mente deles a existência desse ser. Porque a fé é a prova das coisas que não se veem. Logo, se eu tenho fé e eles acreditam que Zeus e Odin existem, então, segundo esse versículo, eles existem. Esse versículo diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Se um nórdico acredita em Odin, se ele acredita em Thor, então esses seres existem, porque a fé deles é a prova da existência de que eles existem. Esse sentido ideológico pode ser aplicado a qualquer coisa, a qualquer crença, a qualquer religião. Este versículo prova todas as religiões, sem exceção. Muitos sofrem de egoísmo religiosos fanatizados, pois ele só aceita a sua fé que projeta em sua mente e sua religião. Veja como o fanático manipula a Bíblia e lê esse versículo. Quando ele lê a Bíblia, o fanático o religioso, ele lê a Bíblia da seguinte forma, ele lê esse versículo da seguinte forma: pois a fé que eu tenho e que eu creio, esta é a prova das coisas que eu não consigo ver e que eu não consigo enxergar. É a minha fé, é o que eu creio, é o que eu acredito. Mas a dos outros não, só a minha é verdadeira. É isto que o versículo diz? Não! O versículo não diz que é a minha fé que é a prova, diz que a fé é a prova. A fé dos outros muitas vezes não é verdadeira, porque este versículo não se aplica aos outros, mas só se aplica a mim. Por isso que só a minha fé é verdadeira, só a minha crença, e acabou.
Isso é fanatismo religioso. Algo que precisa ser rejeitado e precisa ser curado do meio de muitas entidades que estão a adoecer seus membros com uma pregação que adoece, empobrece, escraviza as pessoas, mas não as liberta. Você consegue perceber o erro e o absurdo que muitas instituições cometem, e muitas vezes até com boa intenção? Você muitas vezes não acredita que a fé é a prova das coisas que não podemos ver. Você não acredita nisso. Você está sendo levado a acreditar em outra coisa. Que outra coisa, professor Gerson? Você acredita que a sua fé, a sua crença é a prova das coisas que você não pode ver, e que vai além do que está escrito. Você muitas vezes está indo além do que está escrito. Porque está escrito, a fé é a prova das coisas que não se veem. Não está escrito que a sua fé, a sua crença, a sua maneira de crer é a verdade. Só tem um jeito agora, meu amado. Jogue fora esse modo jocoso de interpretar a Bíblia e de tentar enganar as pessoas, usando essa ferramenta chamada Bíblia para propagar que só sua fé vale e que a dos outros não presta. Se liberta disso, crente. Se liberta disso, cristão. Não é a sua fé que é a verdadeira. Não é a sua fé que é a prova das coisas que não se veem. É a fé. E não a sua fé. Entendeu? Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim.